Fala rapaziada, este é o segundo capítulo. Se quiser ver tudo e ficar por dentro da história, acompanhe o restante no perfil ou no canal. O segundo capítulo começa com a mãe do Prota perguntando se ele está bem, mas o Prota fica sem entender nada, se perguntando por que a mãe dele está na escola. Ela continua dando esporro no Sen, perguntando por que ele estava batendo no parque. Toda preocupada, ela vai checar o filho para ver se está tudo bem, enquanto os valentões ficam nervosos com o que acontece. As garotas que viam tudo acontecer, ficaram rindo achando a situação engraçada e zombando do Prota. Os valentões dão a desculpa de que estavam só jogando, mas a mãe do parque não engole o que ouviu, ficando com mais raiva e batendo no Sen. O Prota sente vergonha do que está acontecendo, enquanto a mãe dele interroga o Sen. Porém, infelizmente o Prota pede para ela parar com isso, dizendo que ela estava o envergonhando. Ela novamente fica baqueada com o que o Prota fala, ficando no meio de todo mundo enquanto tudo se desenrola. Dá pra ver que todos ficam desconfortáveis, até você que está assistindo. Parque joga o seu único aliado na jaula para os leões e ainda exaltos que estão contra ele, se desculpando e os protegendo. A mãe do Prota fica totalmente sem reação, enquanto o Prota com um coração de gelo fala para a mãe dele ir embora. Ele já fez o comentário que eu desejo fazer. Ele começa como um protagonista bem merda, entretanto, garanto a você que se continuar acompanhando, vai valer a pena. Até porque ele sabe do que está fazendo e se julga por isso, o que prova que ele quer, ou pensa em mudar. Ao cair da noite, o parque se encontra voltando para casa, mas com todo o acontecimento, tem receio, vergonha e medo de encarar a mãe dele. Percebe que a caixa de correios deles está cheia. O que pode ser contas atrasadas ou cobranças. Ele ainda fala dos óculos novos que a mãe dele comprou, porque os antigos tinham quebrado. Esse cara realmente não dá valor algum para a mãe dele. Parque tenta entrar de fininho e ir para o quarto comer algo, sem que a mãe dele perceba. Mas ela percebeu a presença dele antes mesmo de subir um degrau. Ela pergunta se ele chegou e ele toma um susto. Ele sem jeito, coçando a cabeça, pergunta se ela já comeu. Ela diz para ele que vão conversar, com uma cara séria. O Prota assente com a cabeça, engolindo seco. Assim que ele senta, fica aquele climão desconfortável, enquanto o Prota pensa no que vai ser conversado. Ela interrompe o pensamento, chamando o nome dele e o manda trocar de escola, e informa ao Prota que estava desatenta com ele, sem perceber o que se passava na escola. Fala que não vai poder acompanhar ele na nova escola por conta do trabalho e é por isso que ele terá que morar sozinho e pergunta se ele dá conta. Diz que se ele queria estudar, então do que importa os amigos. O Prota não entende nada, nem o porquê de ser tão de repente, então já entende que ela sabe o que se passa com ele na escola, todos os dias de que ele fingia não saber do que acontecia, sofrendo em silêncio aquelas atrocidades que faziam com ele. A mãe do Prota diz que vai dar um jeito com as contas e pede para confiar nela e trocar de escola. Parque nessa hora faz uma revisão geral da situação, se pergunta das despesas, se desculpa, afirma que quer ir para outra escola e então desaba em lágrimas. Dentre os soluços de choro, o Prota se desculpa sobre os óculos quebrados e a mãe do Prota fala para ele parar de chorar. O Prota sabe exatamente o que se passa com a mãe dele, o que me faz ficar com raiva dele, mas isso me prende mais à história, querendo saber no que ele vai se tornar. No outro dia, cedo, o Prota se dirige à rodoviária e recusa a companhia da mãe, dizendo que vai ter cuidado e que pode ir sozinho e agradece a ela. O Prota embarca no ônibus e diz que vai ligar quando chegar lá. O Prota sabe que a escola para onde vai é de baixo orçamento, mas pensa que qualquer lugar é melhor que a antiga escola. Ele se enche de inspiração dizendo que será um novo começo e que dessa vez fará amigos de verdade. Assim fugindo da realidade ao invés de superar e enfrentar o que estava acontecendo. Chegando no endereço novo,
Park pensa que não liga por estar morando nas periferias, que também não liga se a casa onde vai morar for velha e fica feliz por estar trocando de ambiente, sentindo liberdade. Antes de entrar, Park olha em volta para conhecer a vizinhança e vê uma moça desprovida de beleza, 2 cachorros se proliferando na esquina e olha para a subida quase infinita morro acima. O prota fica feliz porque ninguém o conhece na região e de que não tem mais medo do amanhã. Park pensa que tem que renascer, assim como uma larva que se torna uma cigarra após sair do casulo. E diz que é hora dele passar por uma metamorfose também. Na intenção de mudar, Park se dirige ao cabeleireiro e pede um corte. O cabeleireiro indica o assento dele e o pede para sentar, sendo a cadeira mais ao fundo da loja. O cabeleireiro indica o corte to block, que é um corte que reduz as laterais, dizendo que é um corte famoso entre as celebridades. O prota concorda e pede para prosseguir com o serviço. O cabeleireiro diz que vai fazer o melhor dele, já acreditando que não vai ficar tão bom, e pede ao Park para tirar os óculos, para ter uma visão melhor. Com o corte feito, o prota vê o resultado e acha legal, mas quem cortou, pensa que não ficou do agrado dele. O prota acha que está arrasando, mas ele realmente parece um tal presidente de um país socialista da Ásia. O prota sai na rua cheio de marrã, mas todos mantêm distância dele, por lembrar o tal presidente. Ele finalmente se olha no espelho, mas ao contrário do que pensávamos, ele achou o visual legal. Pensando que parece que ficou mais forte, começa a gingar na rua em frente à vitrine. Com essa cara o pessoal corre de medo. Enquanto se admira no espelho, é interrompido por uma garota que olha o que ele está fazendo e o prota fica com vergonha do que estava fazendo. Enquanto o prota tenta parecer legal e descolado, a garota acha que ele é idiota, por causa da vergonha que estava passando. Ela fica incomodada com o sorriso que o prota mostra, enquanto o prota acha que ela está sendo tímida. Quando o namorado da garota chega, chamando o nome dela que é Mi-jin, enquanto o namorado se chama Jin-sung. Ele já chega perguntando se ela conhece o prota e ela diz que não é nada, puxando ele para ir embora. Mesmo desconfiado, Jin questiona o prota. Park, com medo, fica parado com uma estátua. Mas Jin pergunta ao prota quantos anos ele tem e ele responde 17. Enquanto fica amedrontado com o Jin, Jin afirma que os dois têm a mesma idade. Mi-jin puxa o namorado para ir embora e ele obedece a ela, mas deixa um aviso para o prota dizendo que ele estava com sorte e que marcou a cara dele. Mi-jin sorri desconfortavelmente para o prota. Ele fica pasmo que não apanhou, pensando que está salvo. Mas como o vagabundo só aprende apanhando, ele troca a mentalidade dizendo que mudou e troca totalmente a realidade por fantasia criada por ele. Pensando que ela estava interessada por ele e que o namorado estava com ciúmes, tentando bancar o fodão. E vai caçar encrenca com ele, vai atrás do casal correndo e pede para esperarem. Sem noção do que estava fazendo, ele fala para resolverem o mal-entendido, lançando um olhar charmoso, segundo ele. E pede para irem os três a uma lanchonete. Jin-sung caminha em direção ao prota com um sorriso maldoso na cara e pergunta se deveriam. O prota sorri bobo achando que deu certo, enquanto Mi-jin tenta segurar Jin-sung. Sung chega mais perto do prota e pergunta a ele, os três na lanchonete, certo? O prota responde que sim, sem noção do perigo. Quando do nada, sua visão se torna borrada, tomando um soco na cara. Sung diz para não ferrar com ele enquanto continua batendo e diz para Park sumir. Mi-jin diz para Sung não fazer isso enquanto uma multidão se fecha ao redor da briga. Sung, segurando no cabelo recém-cortado de Park, continua o intimidando, enquanto Park fica sem entender nada e a multidão fala para chamarem a polícia. Sem ligar para o que estavam falando, Sung diz para Park cerrar os dentes e a multidão grava toda a surra que veio depois. À noite, em sua casa, Park olha o Facebook e percebe que postaram a surra que levou. Novamente, sua reputação foi para o ralo. Agora que é um vídeo popular.
Agora, a pouca moral que tinha, sumiu assim como televisões com 90% de desconto na Black Friday. Todos do Facebook estão rindo da pessoa que apanha no vídeo. Sem nenhum amigo. Na casa dele. Sozinho. Um frio solitário. Novamente o prota desaba em lágrimas, achando que a vida dele já era, de novo. E chorou até dormir. Quando acorda, percebe que dormiu e sente a necessidade de ir ao banheiro enxergando bem, mesmo sem os óculos. Se sentindo mais leve depois de ter dormido um pouco. O prota acha que a casa ficou menor e a pia mais baixa, mas ignora por ser nova. Por ter chorado tanto, ele decide olhar no espelho para verificar se os olhos não ficaram inchados enquanto lava a mão. Ao contrário do que esperava, seus olhos estavam perfeitos e o que ele menos esperava ainda, o corpo que ele via não era o dele. Tudo parecia perfeito e estava tão chocado que não conseguia falar, ele não entendeu nada. Ficando em estado de choque com o que via. Depois de algum tempo, caminhou em direção ao quarto e tropeçou na porta do banheiro. Ainda baqueado, pensou em algumas possibilidades com confusão e questões sem respostas. Mas o que foi realmente chocante para ele foi ver o corpo original dormindo normalmente na cama onde ele deveria estar.